Olá, vamos lá. Estamos vindo do As de Espadas. O As de Espadas é aquele que nos lembra a respeito do silêncio. Diante de tudo que se ouve, diante de tudo que se aprende, diante de tudo que se percebe na realidade e se racionaliza, se compreende, o silêncio está acima de tudo isso. Então, por mais que você observe, nomeie e raciocine algo, diante da visão espiritual, o silêncio é mais valioso. Caso contrário, você traz muita delimitação. Ela é necessária porque te traz um certo contorno, um certo limite em relação ao que você é, ao que você não é. Mas à medida que vamos nos desenvolvendo espiritualmente, aquilo que a gente considerava que não é nosso, vai se tornando parte de quem nós somos também. Então, aquilo que você considerava como uma verdade vai sempre se relativizando. Tudo isso, independentemente de qualquer palavra, deve ser conectado em última instância com o silêncio. Afinal de contas, o que é a vida? O que é tudo isso? Nem sempre teremos resposta. Mesmo que a nossa busca por entender a vida, principalmente a vida espiritual, seja constante. Então o As de Espadas nos revela a verdade, mas independentemente de qual verdade esteja sendo revelada, o silêncio é maior. Então nós seguimos adiante e encontramos o Dois de Espadas. Diante da verdade revelada, diante de uma informação, diante de uma ideia, surge então a dúvida. Aqui, mais do que nunca, o naipe de espadas já começa nos trazendo um desafio. Ele nos lembra que a nossa mente é dual, que a nossa mente é uma espada de dois gumes, que a nossa mente pode nos contar uma história, ou outra, ou outra, ou outra. Então, diante do que foi revelado, diante do que você compreende a respeito da vida, o que você vai fazer? O que você vai escolher? Como você vai agir? Então, esse é o Dois de Espadas. O Dois de Espadas é a nossa dúvida. Diante das infinitas formas que a nossa mente nos revela. Diante das infinitas verdades que vamos entrando em contato na nossa jornada. O que decidir? Então, num dia você tem uma clareza com o As de Espadas, num dia você percebe, você compreende, você sente que entendeu o que era necessário. No outro dia, uma dúvida diante daquilo que você compreendeu surge. Mas e se? Mas e se eu fizer isso? Mas qual seria a resposta a respeito disso se eu for nessa direção? Dúvidas, 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 dúvidas. Essa é a nossa jornada do elemento ar. Essa é a nossa jornada do naipe de espadas. A gente começa recebendo uma revelação de verdade, mas logo de cara a gente já encontra as dúvidas no nosso caminho. Aqui nós vemos o nosso guerreiro sentado, de olhos fechados, com duas espadas cruzando o seu peito. Acima dele, o sagrado observa. O que ele está tentando fazer? Diante das dúvidas cruzando o seu peito, ele busca o contato com a sua intuição, com seu mundo interior. Aqui no Dois de Espadas nós encontramos oculto o arcano maior número 2, a sacerdotisa. A sacerdotisa nos revela para o outro lado. A sacerdotisa nos revela para o que não se pronuncia em palavras. Então, diante das dúvidas mentais que vão surgindo na nossa vida, o nosso chamado é o silêncio, mais uma vez. Quando a gente busca se conectar com o que o nosso coração está dizendo, nós escutamos o que a alta sacerdotisa nos revela. A alta sacerdotisa aqui nos lembra que o inconsciente, ele tem as informações que nós precisamos, não a nossa mente. A nossa mente, ela estará geralmente limitada pelo que a gente sabe. Então, se você ouviu uma informação, por exemplo, que expandiu a sua mente, isso é bom. Mas
A verdade total não está contida nessa informação, por mais que ela já tenha ampliado a sua consciência. E aqui eu acho necessário reforçar a necessidade das leituras. Quando a gente lê, a gente foca. Quando a gente foca, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente não fica à mercê dos pensamentos que foram colocados na nossa mente durante a nossa criação. Os pensamentos que foram colocados de acordo com o convívio com outras pessoas de opiniões muito fortes, por exemplo. Não que esses pensamentos, essas visões de vida sejam sempre descartáveis, mas o que é seu? Apenas com silêncio. Então aqui ele busca ouvir o que a sacerdotisa tem a revelar a ele. Diante da dúvida, é hora de observar o que o mundo interior nos revela, mesmo que demore. Porém, é necessário escolher. Sempre será necessário escolher. Sempre será necessário escolher uma direção, escolher o que fazer. Essa escolha, ela nos traz equilíbrios e desequilíbrios. Aqui nós encontramos oculto o arcano número 11, 1 mais 1, 2, a justiça. A justiça aqui nos lembra, nos revela, nos traz a informação diante do 2 de espadas, de que diante da dúvida, diante do tempo necessário de escuta interna, em algum momento é necessário agir. E à medida que aprendemos a ouvir o nosso mundo interno, a gente vai entendendo qual é a nossa ética, o que nos afasta ou não do sagrado. A sacerdotisa nos ajuda nesse caminho, mas a justiça nos cobra ações éticas. A justiça aqui nos lembra que, diante de alguns cenários que a vida nos colocará, nós nos sentiremos em justiça ou em injustiça. Algumas coisas parecerão justas, outras nem tanto. Tudo isso nos trará mais dúvidas, nos trará mais questionamentos, mas faz parte do elemento ar. O elemento ar é o nosso emaranhado mental, muitas vezes. O naipe de espadas vai representar a nossa mente. E não é fácil lidar com a nossa mente. Então, diante da sua dúvida, se você não escuta o seu mundo interno, o silêncio interno da sacerdotisa, se você não busca se conectar com a sua ética, as suas ações poderão desequilibrar algumas questões ao seu redor, para que depois você precise reequilibrá-las em novas ações que te trarão novos questionamentos, novas dúvidas e por aí vai. Aqui também está oculto o arcano número 20, 2 mais 0, 2, o julgamento. O julgamento é o momento da convocação dos deuses. Então, se a vida está te convocando a agir e você está em dúvida e você precisa ouvir o silêncio e você não sabe necessariamente o que fazer, então o julgamento aqui ele nos pede para. Seremos convocados, a dúvida aparecerá, o que fazer, o que falar estará colocado em jogo, mas uma direção deverá ser seguida. Porque assim nós nos manifestaremos junto dos deuses, junto do sagrado, no mundo. E as ações no mundo, a realização, de acordo com quem a gente é, de acordo com o que a gente já tem, de acordo com a nossa luz, de acordo com a nossa capacidade, a gente deve atuar. Mas nunca antes sem ouvir o que o coração diz. Nunca antes considerando apenas o que a mente está te contando. Porque às vezes a sua razão pode ser muito forte, muito firme, mas não necessariamente ética. Então, quando o 2 de espadas sai numa leitura, ele estará falando sobre dúvidas. E essas dúvidas, elas aparecem o tempo todo na nossa vida. Às vezes, para poder você tomar uma pequena decisão, a dúvida está ali. A dúvida está sempre presente, eu poderia dizer. Mas quando você tem foco, quando você tem concentração e quando você tem a sua mente de alguma forma limpa, você consegue tomar decisões mais assertivas. Aqui nós precisamos lembrar também da necessidade da presença. Nós já desenvolvemos o elemento fogo. O que a presença em você te convoca a decidir? Isso tudo deve ser lembrado. Como você ouve isso? Silêncio.
nós não necessariamente saímos da nossa dúvida, nós sustentamos de alguma forma o conflito, porque às vezes nenhuma das opções são boas, mas a vida precisa continuar. Então nós seguimos adiante. A jornada do naipe de espadas, do elemento ar, só está começando.